Você vai ouvir agora Evangelho e Vida, um programa que trata das máximas morais do Cristo à luz do pensamento espírita. Produção e apresentação, Henrique Fernandes. Pedi e se vos dará, buscai e achareis, batei a porta e se vos abrirá. Porquanto quem pede, recebe, e quem procura, acha. E aquele que bata a porta, abrir-se-á. Amigo ouvinte, inicia o programa Evangelho e Vida pelas ondas fraternas da Rádio Rio de Janeiro. Eu sou Henrique Fernandes, apresentador. Começamos o programa lendo alguns versículos do capítulo 7 do Evangelho segundo Mateus. Allan Kardec insere esses versículos no capítulo 25 da obra O Evangelho segundo o Espiritismo. O capítulo se chama Buscai e Achareis. E ao longo dessas páginas, Allan Kardec trata de 3 temas. Ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará. Depois, observai os pássaros do céu. E, por fim, não vos afadigueis pela posse do ouro. No programa de hoje, amigo ouvinte, nós vamos dedicar alguma atenção ao primeiro item. Ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará. Por isso que começamos lendo os primeiros itens do capítulo 25 da obra O Evangelho segundo o Espiritismo, quando Allan Kardec cita Mateus: Pedi e se vos dará, buscai e achareis. Quantos ensinamentos estão contidos nessas palavras de Jesus? Kardec prossegue ainda com Mateus, dizendo: Qual homem dentre vós que dá uma pedra ao filho que lhe pede pão? Ou, se pedir um peixe, dar-lhe-á uma serpente? Ora, se sendo maus como sois, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, não é lógico que, com mais forte razão, vosso Pai que está nos céus dê os bens verdadeiros aos que lhos pedirem? Kardec encerra essas primeiras referências do capítulo transcrevendo estes ensinamentos anotados por Mateus. De fato, aqui estamos diante de valiosos ensinamentos. E Allan Kardec, desenvolvendo esses itens, ele estrutura a argumentação, eu penso, em 2 perspectivas. Primeiro, do ponto de vista terreno, como ele diz no item 2, e depois, no item 5, ele faz uma análise dessas palavras de Jesus do ponto de vista moral. Acho importante nós considerarmos desta forma, seguindo aqui a lógica que Allan Kardec desenvolveu. O que será que tinha Jesus em mente quando disse isto? Pedi e se vos dará. Aqui, a lógica do texto propõe, em primeiro lugar, uma ação, um movimento, é uma atividade, é uma proatividade. Por exemplo, procurar, buscar e vamos achar. A atitude de se ajudar para que o céu ajude. O ato de pedir para poder receber. E mais uma ação, bater à porta para que a porta se abra. Aqui estamos, segundo Allan Kardec, diante de um assunto que remete ao trabalho e ao progresso, ao movimento de crescimento, de transformação, porque, como ele diz, o trabalho
põe em ação as forças da inteligência. Allan Kardec está usando uma chave de compreensão que remete exatamente à dinâmica do trabalho. Trabalho que, como está definido em O Livro dos Espíritos, Leis Morais, é toda ocupação útil. Kardec está falando dessa relação ativa do ser humano com a natureza, com o mundo, no campo das relações humanas. É uma relação ativa com o corpo, com a inteligência. É o uso da inteligência, é o fazer, é o agir. Então, dentro desse ponto de vista, nós podemos compreender o ensinamento de Jesus como a capacidade que o homem tem de ativar suas potencialidades, seus recursos e se lançar através do trabalho, através da ação, através do movimento, se lançar nesse processo ativo de procurar, de pedir, de bater a porta, simbolicamente falando. Porque, conforme nós aprendemos na psicologia, só para darmos um exemplo, a capacidade cognitiva, intelectual do ser humano, ela se desenvolve a partir da ação. Um bebezinho, por exemplo, ele é dotado de uma capacidade intelectual que é própria da sua idade, própria do seu estágio de evolução. Segundo Piaget, por exemplo, um dos grandes estudiosos do desenvolvimento da inteligência, do pensamento, da cognição, a criança pequena, no primeiro ano de vida, sobretudo, ela se lança em direção ao mundo, ela se joga no mundo, ela se atira, e é a partir dessa relação que ela constrói uma inteligência que ele chama de sensório-motora, quer dizer, é uma inteligência baseada nas sensações, nos sentidos e nos movimentos. Isso é um trabalho do ser humano, é um trabalho de desenvolvimento da capacidade intelectual através dessa relação ativa do homem com o mundo, com os objetos materiais, com tudo que está à sua volta. É por isso, amigo ouvinte, que o bebezinho, ele literalmente experimenta o mundo. Ele prova, ele saboreia esse mundo. Tudo leva à boca, não é assim? Tudo ele experimenta. E a sua inteligência se desenvolve assim, através dos seus sentidos, que são as janelas que se abrem para a relação do ser humano com o mundo, com as pessoas, com os objetos, com tudo que faz parte do mundo, e o seu movimento. Por isso ela se lança, ela se arrasta, ela se desloca, depois ela engatinha, depois ela se verticaliza aos poucos. É claro que dentro de um processo comum, normal de desenvolvimento, vamos dizer assim. Então Allan Kardec, de algum modo, resgata essa ideia do trabalho ativo, da ação construtiva que o homem estabelece com tudo que está à sua volta. Porque é preciso uma relação, uma atitude, para sermos mais exatos, de proatividade, inclusive no campo da fé. Porque o homem precisa se perceber, porque a sua natureza é assim, se perceber ativo. Ele não é passivo, nem na construção do conhecimento. Isso os educadores, os pedagogos, os psicólogos deixam isso muito claro. Ao se perceber ativo na construção do conhecimento, ele entende que no campo da fé também ele é ativo. Mas em que sentido? Nós vamos pedir a Deus a ajuda, a força, a inspiração, a intuição. Podemos pedir o que nós desejarmos. Mas a nossa parte continua. A parte que é nossa, trabalhar, é essa atitude ativa em relação a tudo. Porque nós temos recursos para isso.
é preciso bater a porta para que ela se abra. Aí eu tenho fé, simbolicamente falando, eu tenho fé, a porta vai se abrir, não preciso bater. Não, a fé não é isso. A fé não é uma confiança cega, inoperante, inativa. Não, é uma entrega, é uma confiança plena de entrega, de abertura, de aceitação. Mas isso significa bater a porta. E mais uma vez, simbolicamente falando, significa fazer a minha parte. A minha parte é qual? Usar os recursos que nós humanos conquistamos dentro do processo da evolução. Tanto a evolução das espécies quanto a evolução espiritual. Quais são esses recursos? A inteligência, o raciocínio, a capacidade de avaliar moralmente as situações, fazer escolhas, tomar decisões. Então, no campo da fé, a nossa busca é também ativa. É pedir a Deus o amparo, a proteção, a força necessária, tudo, tudo. Às vezes as pessoas dizem, eu não preciso pedir porque Deus sabe. Sim, é bem verdade que Ele sabe. Mas o ato de fé pressupõe também pedir e fazer a nossa parte. Então, Allan Kardec analisa dessa forma, nesses primeiros itens, destacando esse papel ativo do trabalho, da construção que o ser humano realiza no campo da vida. E depois, no item 5, ele faz uma análise que eu considero bem oportuna, quando ele diz que do ponto de vista moral, essas palavras de Jesus significam o quê? É de uma beleza muito grande esse texto. Allan Kardec, ele próprio, escreveu: Pedi a luz que vos clareie o caminho, e ela vos será dada. Pedi forças para resistirdes ao mal, e as tereis. Pedi a assistência dos bons espíritos, e eles virão acompanhar-vos, e como o anjo de Tobias, vos guiarão. Pedi bons conselhos, e eles não vos serão jamais recusados. Batei à nossa porta, e ela se vos abrirá. Mas pedi sinceramente, com fé, confiança e fervor. Apresentai-vos com humildade, e não com arrogância, sem o que sereis abandonados às vossas próprias forças, e as quedas que derdes serão o castigo do vosso orgulho. Tal o sentido das palavras: buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Como o amigo ouvinte pode constatar, é de uma beleza muito grande esse texto. Pedi a luz que vos clareie o caminho, e ela vos será dada. O que isso significa? Essa é a atitude de bater a porta para que ela se abra. Não é pedir que Deus faça aquilo que nos compete realizar, porque já temos muitos recursos. Mas nós vamos pedir o alento, o estímulo. Nós vamos pedir a luz que é como um farol que ilumina o nosso caminho. Agora, a capacidade de andar, de fazer escolhas dentro desse caminho, tudo isso é do ser humano. E nesse sentido, pedir também forças para sabermos lidar com os nossos padrões emocionais frágeis, equivocados, vacilantes. Pedir a assistência dos bons espíritos. E aqui eu penso, amigo ouvinte, que Allan Kardec nos coloca diante de um tema importantíssimo que já foi desenvolvido em O Livro dos Espíritos, especialmente através da questão 491. Vale a pena nós fazermos esse paralelo entre os dois textos. Allan Kardec perguntou: qual a missão do espírito protetor? E a resposta: a de um pai com relação aos filhos, a de guiar o seu protegido pela senda do bem, auxiliá-lo com seus conselhos, consolá-lo nas suas aflições, levantar-lhe o ânimo nas provas da vida. Vejam que interessante a resposta.
fala precisamente dessa relação do homem com Deus e com aqueles que Deus coloca a serviço da humanidade para o trabalho necessário do auxílio, que são os espíritos protetores. O ensinamento de Jesus, pedi e se vos dará, buscai e achareis, batei à porta e se vos abrirá, fala de um ato de fé. E uma fé que está fundada, alicerçada nessa certeza de que Deus sempre nos ampara. E eu acredito que a visão que está posta na pergunta 491, repetindo, de O Livro dos Espíritos, fala exatamente disso. Ninguém está desamparado por Deus. Ninguém. E aqueles que trabalham por ordem de Deus, está inclusive dito isso aqui no texto, já vamos ler, cumprem esse papel. O pai que ajuda um filho é guiar pela senda do bem, auxiliar com os conselhos, consolar nos momentos de dor, de aflição, de dificuldade, levantar o ânimo nos grandes desafios existenciais. É o que está aqui no texto, com outras palavras. Essa passagem de O Livro dos Espíritos, para mim, é uma das mais sensíveis, porque fala exatamente dessa proteção que nunca nos falta. E mais importante ainda são os comentários que se seguem à resposta a essa pergunta. E o texto nos fala assim: não vos parece grandemente consoladora a ideia de terdes sempre junto de vós seres que vos são superiores, prontos sempre a vos aconselhar e amparar, a vos ajudar na ascensão da abrupta montanha do bem, mais sinceros e dedicados amigos do que todos os que mais intimamente se vos liguem na terra? Não vos parece grandemente consoladora essa ideia? É a pergunta que está colocada aqui no texto. Sim, é muito consoladora essa ideia. É um ato de fé, amigo ouvinte. A fé, e vamos repetir, que tem um de seus pilares nessa crença de que ninguém está desamparado por Deus. Ninguém. E que existem mecanismos de proteção, vamos dizer assim, que Deus organiza para atender às necessidades do ser humano. Esse ser humano ativo, esse ser humano que trabalha e que constrói ele próprio o seu caminho de evolução, mas não faz sozinho, faz com ajuda. É como pensar, e vamos repetir aqui, vamos retomar o exemplo da criança. Ela se desenvolve por ela, porque as forças propulsoras do desenvolvimento biológico, psicológico, estão na criança, mas com os recursos que ela recebe, o alimento, o abraço dos pais, dos cuidadores, o apoio. É a planta. A planta tem suas forças propulsoras do desenvolvimento. Ela cresce por ela mesma, mas precisa receber a água, o adubo, o cuidado, a atenção. Ela pode morrer. Então, utilizando essas metáforas, nós podemos compreender que o trabalho da evolução do espírito, da sua ascensão, digamos assim, se faz por ele próprio, mas com ajuda. Com ajuda. Ninguém está sozinho. E os espíritos protetores, segundo a orientação que está colocada em O Livro dos Espíritos, sempre nos ajudam. E o texto, eu retorno, é muito claro quando diz: eles se acham ao vosso lado por ordem de Deus. Foi Deus quem aí os colocou. E aí, permanecendo por amor de Deus, desempenham bela, porém penosa missão. E para não ficar nenhuma dúvida, eles dizem: onde quer que estejais, estarão convosco. Eu sempre me pergunto quando leio: onde quer que estejais, é qualquer lugar mesmo? Não tem um lugar de exceção em relação a essa ajuda? Não, não tem.
olha o que os amigos espirituais que assinam o texto dizem. Nem nos cárceres, nem nos hospitais, nem nos lugares de devassidão, nem na solidão estáis separados desses amigos, a quem não podeis ver, mas cujo brando influxo vossa alma sente, ao mesmo tempo que lhes ouve os ponderados conselhos. Eu penso que é um texto muito lúcido. Não há exceção, não há nenhuma condição humana que impeça a ajuda desses amigos espirituais. Nem nos cárceres, que simbolizam o irmão equivocado perante a lei e que tem a sua liberdade cerceada. Nem nos hospitais, aquele que está temporariamente sob cuidados médicos por privação da saúde. Nem nos lugares de devassidão, onde ali estão presentes vícios, algum grau de desequilíbrio nosso, e aqui não há nenhum julgamento moral, é só uma análise. Não há nenhum lugar onde a ação espiritual não possa ocorrer. E eles prosseguem se conhecesseis bem esta verdade, quanto vos ajudaria nos momentos de crise. E estamos vivendo uma crise mundial, com muito sofrimento. E eles fazem um convite veemente. Vamos, homens, coragem. De uma vez por todas, lançai para longe todos os preconceitos e ideias preconcebidas. Entrai na nova senda que diante dos passos se vos abre. Caminhai. Tendes guias, segui-los, que a meta não vos pode faltar, porquanto essa meta é o próprio Deus. E há uma frase aqui, logo adiante, que não deixa nenhuma dúvida mesmo quanto a essa ajuda efetiva e que nunca falha. Eles dizem assim: não receeis fatigar-nos com as vossas perguntas. Isso me faz muito bem ler isto. Ao contrário, procurai estar sempre em relação conosco. Sereis assim mais fortes e mais felizes. Não receeis, eu repito, fatigar-nos com as vossas perguntas. Podemos, nos nossos diálogos solitários, nos nossos momentos de mergulho interior, de profunda reflexão sobre a vida, sobre a dor, nos nossos momentos de vazio, de aflição, quem não os tem? Também nos nossos momentos de alegria, de entusiasmo, podemos perguntar o que nós desejarmos a esses amigos protetores do mundo invisível. Eles são enfáticos. Não receeis fatigar-nos com as vossas perguntas. Eles enfatizam. Pelo contrário, procurai estar sempre em relação conosco, porque assim sereis mais fortes e mais felizes. E eu acredito, amigo ouvinte, que aqui está claramente explicada em O Livro dos Espíritos essa ideia que aparece em Mateus, nos ensinamentos de Jesus. Buscai e achareis. Bater a porta para que ela se abra. Fica então aqui essa reflexão para todos nós. Aqui nos despedimos, desejando a você muita paz e até breve. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Evangelho e Vida.